aqui é Daniel Scocco do canal criptos.com.br e hoje eu vou falar um pouco sobre hash functions ou funções hash em português, que é um conceito muito importante na área de criptografia e também é usado em diversas partes aí do protocolo da rede Bitcoin e de outras criptomoedas também. Bom, vamos lá. Uma função hash nada mais é do que um algoritmo que vai mapear dados de tamanho variável em dados de tamanho fixo. Por exemplo, eu posso ter aqui vários nomes, nomes de usuários, e eu vou mapear esses nomes em números de 0 a 15. E uma construção como essa eu poderia usar, por exemplo, um banco de dados para tornar a ida até o banco de dados para buscar as informações referente a cada usuário mais rápida e mais eficiente. Então, ao invés de eu ficar buscando nome por nome, coluna por coluna do banco, eu simplesmente uso uma função hash para converter esse nome aqui no valor 01, por exemplo, e uma vez que esse usuário chegar no sistema, eu sei que todos os dados referentes ao perfil dele estão na posição 01, no meu sistema de arquivos. Como que esse algoritmo funciona? Vai depender da implementação. Vou dar um exemplo simples aqui do que poderia estar acontecendo. No fundo é uma função matemática. O meu algoritmo de hash poderia ser converter cada uma das letras no seu valor, de acordo com a posição no alfabeto, e somar tudo. Então, Maria, se eu aplicasse essa minha função hash básica aí que eu acabei de dar o exemplo, eu pegaria o M, teria um valor 13, A valor 1, R valor 18, I valor 9, A valor 1 de novo, a soma de tudo isso é 42, e se eu quiser que esse hash fique dentro de um certo valor, por exemplo, somente de 0 a 15, basta eu aplicar a função de módulo, então 42 módulo 16, o resultado é 10, Maria entraria aqui na posição 10. Como vocês estão vendo aqui, é possível que dois nomes, ou duas strings aí, duas sequências de caracteres, ao passar pela função hash, elas produzam o mesmo valor, o mesmo hash. Isso aqui é chamado de colisão. Não necessariamente é um problema. No caso de um banco de dados, dá para resolver isso aqui facilmente, colocando os dados referentes a esses dois usuários nessa posição 2 aqui. Então seria, por exemplo, uma lista de perfis de usuários em cada uma dessas posições. Bom, vamos entender um pouco mais aí quais são as propriedades das funções hash e quais são os usos também dessas funções. Como eu falei já no exemplo anterior, uma função hash nada mais é do que um algoritmo que mapeia dados de tamanho variável em dados de tamanho fixo. Então, ou seja, o input dessa função pode ser qualquer string praticamente, qualquer sequência aí de caracteres, de bits, e o output ele vai ter sempre um tamanho fixo, que obviamente vai variar de acordo com o algoritmo que a gente estiver usando, mas, por exemplo, poderia ser 128 bits. Então, eu vou colocar qualquer string e minha função hash cospe fora 128 bits. Também precisa existir um algoritmo eficiente para fazer esse mapeamento, e essa função também precisa ser determinista. O que quer dizer isso? Que o mesmo input vai sempre produzir o mesmo output. Ou seja, toda vez que eu jogar, por exemplo, Maria, na minha função hash, o output vai ser sempre esse hash aqui, que é um número hexadecimal aqui. Quais são os usos das funções hash? Primeiro uso é para você representar de uma forma mais concisa um certo conjunto de dados. Em inglês, isso aqui é chamado de digest ou message digest. Seria como se fosse uma forma de resumir os dados. E isso é muito usado para assinaturas digitais, assinaturas criptográficas. Por quê? Porque os algoritmos dessas assinaturas eles são computacionalmente caros, e então muitas vezes vai ser mais eficiente você primeiro calcular o hash do que você está querendo assinar, e depois você assinar esse hash, e o efeito final acaba sendo o mesmo. As funções hash também são usadas para você achar dados duplicados em um número grande ou desorganizado de dados, uma vez que, como eu falei, como elas são deterministas, dois dados, se eles forem duplicados, eles vão produzir o mesmo hash, então basta você comparar o hash desses dados. O exemplo anterior também mostrou como as funções hash podem ser usadas em bancos de dados para deixar a busca por informação aí mais rápida e mais eficiente. E por fim, eles também podem ser usados para se verificar a integridade dos dados e da mensagem, por exemplo, para se assegurar que a mensagem que chegou no destinatário é a mesma que saiu aí do remetente. Isso aqui que eu falei até agora são funções hash genéricas, que são usadas aí em ciência da computação, em programas. Aí também existe um subconjunto das funções hash que são funções hash criptográficas, usadas na criptografia, e elas precisam atender alguns outros requisitos
que não os que eu já mencionei acima. O primeiro deles é que essa função precisa ser isenta, né, de colisões. Colisões, como eu falei já, é quando dois inputs eles vão mapear para um mesmo hash, para um mesmo output. Né? Por exemplo, aqui ó, eu tenho Maria, né, que eu joguei na minha função, aí o hash que saiu fora foi esse aqui. Se eu jogar João e sair o mesmo hash, isso aqui é uma colisão. Tá? E para uma função hash criptográfica, isso aqui não pode acontecer. Na realidade, não é que essas funções vão ser ausentes de colisões. Por quê? Uma vez que o input pode ser qualquer string e o output é fixo, por exemplo, 128 bits, obviamente o número de strings possíveis aqui no input é muito maior do que o número de strings possíveis no output. Então, inevitavelmente, eu vou ter algumas colisões. O que essa função tem que ser é resistente, ou seja, estatisticamente, né, a probabilidade de eu conseguir achar uma colisão tem que ser muito pequena. Tá? Tanto para isso não acontecer, né, acidentalmente, quanto para que uma pessoa, um hacker aí, uma pessoa mal intencionada que está querendo, por exemplo, fraudar, né, algum sistema criptográfico, ela não deve conseguir, né, mesmo colocando muito esforço aí, computacional, ela não deve conseguir achar duas strings, dois inputs que vão produzir o mesmo output. O segundo requisito aí de uma função hash criptográfica é que ela seja não reversível, ou seja, uma pessoa aí mal intencionada olhando somente o hash, ela não deve conseguir chegar, né, no input, na string que foi usada para gerar esse hash, tá? Senão teriam aí vulnerabilidades. E por fim, é interessante que essa função tenha um efeito avalanche. O que quer dizer isso? Que pequenas mudanças no input têm que produzir grandes mudanças no output. Por exemplo, se o input for Maria e produzir esse hash, uma vez que eu variar esse input para Mário, ou seja, mudei uma letra só, o hash teria que vir uma coisa totalmente não relacionada, né, ao hash de Maria. Né? Como você pode ver, o número hexadecimal aqui não tem nada a ver com o número que foi output de Maria. Por fim, onde que as funções hash são usadas aí, né, nos sistemas, nas criptomoedas, né, Bitcoin e nas outras criptomoedas? Em várias partes. Por isso que o entender como que são essas funções hash é bem importante se você quer entender como funcionam as criptomoedas. As funções hash são usadas para produzir os endereços, tá, da maior parte das criptomoedas. Elas são usadas na parte de assinatura, né, que vai validar as transações, de um modo parecido que eu falei aqui, né? Ao invés de assinar a transação completa, é gerado um hash para se criar, né, um resumo dessa transação, e aí a assinatura é feita em cima desse hash. As funções hash também são usadas para garantir a integridade da blockchain, né, meio que para conectar um bloco no outro. Em um vídeo futuro eu vou explicar como isso funciona. E elas também são usadas na parte de mineração, né, que é o chamado Proof of Work. E num vídeo futuro eu vou explicar também como é que funciona essa mineração, né, e onde que as funções hash entram aqui. Bom, vamos ver um exemplo concreto aqui de como que uma função hash é usada no protocolo Bitcoin. Né? Toda carteira do Bitcoin é composta por duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Né? A chave privada é usada para assinar as transações, autorizar, né, o envio de fundos, e a chave pública é basicamente o endereço que você vai usar para receber, né, os fundos. Essa chave pública ela é um número de 256 bits, né? Você está vendo aqui uma representação em binário, tá? E para se chegar dessa chave pública aqui em binário 256 bits até o endereço que você está acostumado a ver aí quando você vai, né, enviar ou receber fundos, para chegar nisso, esse número aqui ele é passado por diversas funções hash. Tá? Então, primeiramente se passa por uma função chamada SHA-256, tá? Isso aqui é feito por questão de segurança. Depois se passa por essa outra função hash aqui, RIPE-MD160, tá? Ela vai converter de 256 para 160 bits. Depois disso, é passado por mais uma vez pela SHA-256, mas agora para fazer um checksum, né, que nada mais é do que você adicionar alguns dígitos para verificar que o número ali que foi digitado ele está correto. Né? E por fim, é feita uma codificação, né, essa codificação chamada Base58 Check, para transformar, né, esse número aí hexadecimal, esse número binário, em uma sequência de caracteres mais curta e mais legível a seres humanos. Para finalizar, e mais a título de curiosidade, eu vou mostrar o que está acontecendo por baixo do pano de uma função hash real.
São conceitos bem complexos até para um programador, cientista da computação, mas eu acho interessante você pelo menos ter uma visão aí superficial, tá? Essa é a página Wikipedia do SHA-2, que é um grupo de funções hash criado pela NSA, a National Security Agency dos Estados Unidos. E uma das funções desse grupo, o SHA-256, é exatamente o que é usado no protocolo Bitcoin, tá? Essa função, ela usa uma estrutura que é chamada de Merkle-Damgard. Foi criada pelo Merkle, que é o mesmo sujeito que a gente já viu, né, nos protocolos de troca de chave criptográfica, né? Você pode assistir esse outro vídeo se você não viu ainda. E ele ajudou a criar essa estrutura onde a mensagem que a gente está querendo passar, né, na função hash, ela é quebrada em blocos de tamanho fixo, por exemplo, 512 bits, né? E cada bloco ele vai alimentar essa função f, que é a função que faz o grosso aí do trabalho matemático. E como você está vendo, essa função ela recebe dois inputs: o bloco, né, o bloco respectivo da mensagem e o output da mesma função f no passo anterior, né? Obviamente a primeira não tem função f anterior, então é utilizado aqui um valor pré-definido chamado de vetor de inicialização. Depois de todos esses passos, né, depois de processados esses n blocos, né, da mensagem, vem fora o hash dessa mensagem. E se você quiser ver o que está acontecendo nessa caixinha aqui, né, nessa função f, também é possível. O SHA-2 ele usa essa construção aqui chamada de Davis-Meyer. Tá? Aqui você pode ver um resumo do que está acontecendo. Lembra que a caixinha, né, recebia dois inputs, né? Então está aqui o input da caixinha anterior, né, o hash da função anterior, e o bloco da mensagem. Aí aqui dentro é feita uma cifragem, né, é aplicado um algoritmo de cifragem, e o resultado disso, antes de ir para frente, ele passa por uma operação lógica, que é nível de bit. Isso aqui representa um XOR, que é uma operação que quando você tem, né, está comparando 2 bits, se eles forem 0 e 1 ou 1 e 0, o resultado disso é 1, e se eles forem iguais, 0 e 0 ou 1 e 1, o resultado é 0. Se você quiser, dá para você ver os detalhes técnicos aqui. Se você não entendeu nada dessa parte, o jeito fácil de entender o que está acontecendo é assim: está sendo feito um embaralhamento dos bits, tá, dessa mensagem, de um modo obviamente lógico e coerente, para respeitar aquelas funções que a gente já viu, né, das funções hash, né, para que não hajam colisões, para que seja difícil, né, praticamente impossível reverter, né, ou seja, dado um hash, dado um output, para que eu não consiga chegar no input e assim por diante. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, entendido um pouco mais aí o que é uma função hash, né, em que partes ela é usada no protocolo Bitcoin. Em vídeos futuros, como eu falei, eu vou explicar os outros pontos aí, né, onde essas funções elas têm um papel importante, por exemplo, na parte de mineração, né, e na garantia de integridade dos blocos de uma blockchain. Então não deixa aí de assinar o canal, curtir o vídeo e acesse também criptos.com.br. Você pode cadastrar o teu e-mail lá para receber notificação dos próximos artigos e próximos vídeos aí sobre criptomoedas. Beleza? Valeu!